Então, mas tá bom? O volume tá bom? Olá, senhoras e senhores. Boa noite a todos e todas, novamente. Eu peço a gentileza de todos irem se acomodando para que nós possamos começar a abertura oficial do 10º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo. Boa noite novamente. Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas ao 10º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo. Nós agradecemos a presença de todos e todas. É uma honra tê-los aqui conosco e também destacamos as presenças do professor Carlos Eduardo Ambrósio, diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FISEA. O nosso muito obrigado por nos receber. O professor Carlos Augusto de Oliveira, vice-diretor da FISEA. O excelentíssimo senhor Fernando Lobrecht, prefeito da cidade de Pirassununga. E o excelentíssimo senhor Laurence Vatislavski, vice-prefeito da cidade de Pirassununga. Contamos também com a presença do professor Antônio Carlos Hernandes, ex-pró-reitor de graduação na gestão de 2014 a 2018 e vice-reitor da USP no período de 2018 a 2022. Temos também a presença da professora Suzana Torresi, pró-reitora adjunta de inovação. Também a professora Mayra Assunção, presidente da Comissão de Graduação da FISEA, e neste ato representando o diretor, professor José Antônio Vizentim. Desculpa, cometi um engano com as veterinárias. A professora Mayra é presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. E neste ato representa o seu diretor. Muito obrigada. E agora vamos passar as falas das autoridades e, para tanto, eu convido o professor Fabrício Rossi, presidente da Comissão de Graduação da FISEA. Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo pró-reitor Abrísio Segurado, nosso pró-reitor adjunto, professor Marcos Neira, nosso diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, professor Carlos Eduardo Ambrósio, nosso vice-diretor, professor Carlos Augusto. Eu acho que todos saíram com bastante alegria, né, de escutar essas músicas e começamos o nosso congresso de graduação muito bem, né? Cumprimento também o nosso prefeito, professor Fernando. Eu sempre chamo de professor, né, Fernando, porque está aí na veia, né? E o nosso vice-prefeito também. Aproveito também para cumprimentar a professora Carmen, né, que é a nossa diretora eleita, e daqui a pouquinho, né, estará aqui à frente da nossa faculdade. Cumprimentando a Carmen, eu cumprimento também as demais autoridades aqui presentes. O professor Arlindo Sara Neto, nosso prefeito do campus, e também agora o nosso vice-diretor. Eu estou aqui como presidente da CG para dar todas as boas-vindas para vocês da FISEA, mas também, né, em relação ao consórcio das engenharias que está auxiliando, né, na elaboração e na execução desse 10º Congresso de Graduação da USP.
né? Então, nós trabalhamos em conjunto as 5 unidades da nossa faculdade, onde existem os cursos de graduação, e eu estou aqui fazendo uma fala em nome desses colegas, né, do professor Elandi, de Lorena, da professora Luciana, lá da ESC, do professor Fernando, cadê o Fernando? Fernando, né, lá da Poli, e da professora Vanessa, da Exalc. Né? Então, nós trabalhamos em conjunto e queríamos agradecer à Pró-Reitoria de Graduação por essa confiança, né, na execução desse tema que nós escolhemos, da educação do ensino 6.0, e trabalhando a questão da inovação no ensino, para a qualidade de vida, para a justiça social e para a sustentabilidade, que é o tema do nosso congresso. Eu acho que esse tema ele traz uma reflexão, e o congresso de graduação ao longo dos anos foi mostrando isso, né, de uma mudança de protagonismo dos docentes aos discentes. E cada vez mais os alunos foram convidados a participar do congresso de graduação e serem protagonistas desse processo. Eu acho que hoje é indissolúvel uma parceria entre estudante e docente para que a gente possa ter sucesso na formação dos nossos estudantes. Sem isso, a gente não consegue ter êxito nessa missão nossa da faculdade de formar bons engenheiros, bons biólogos, bons médicos e todos os profissionais que nós formamos nessa universidade. Então, agradeço novamente ao professor Luiz, ao professor Marcos pela confiança, a nós depositadas, nos colegas do consórcio, e a EFSEA, né, por poder estar recebendo todos vocês. E desejo a todos um excelente congresso, né, nesses 2 dias que se seguem, no dia 7 e dia 8, amanhã, né, numa outra localidade, que vocês vão ver, lá está preparado com muito carinho para receber vocês, com excelentes temas, com excelentes palestrantes, aos quais eu também quero agradecer, né, de antemão, a participação de todos vocês e o sim que vieram para brilhantar o nosso evento. Então, sejam todos bem-vindos e agradeço a participação de todos. E agora ouviremos as palavras do professor Carlos Eduardo Ambrósio, diretor da FISEA. Bom, boa noite a todas e todos aqui. É uma grande honra receber o Congresso de Graduação na sua décima apresentação do mesmo, né? E em nome do professor Segurado, do professor Marcos Neira, nosso pró-reitor e vice-pró-reitor de graduação, agradecer ao apoio da pró-reitoria no todo. Hoje eu falo como diretor aqui da EFSEA, mas eu tenho certeza que temos os outros presidentes de comissão de graduação aqui, professor Hugo, de Ribeirão Preto, eu vi aqui hoje. Então, a gente nota, né, pode relatar para vocês que esses últimos anos foi marcado na evolução da graduação, né? E eu estou numa fase muito, assim, de deslumbrar esses últimos 4 anos, né, principalmente no encerramento da minha gestão, e no qual eu também agradeço a professora Carmen Trindade, aqui presente, nossa diretora eleita, que na outra sexta-feira assume aqui a administração da nossa faculdade. Além disso, fico muito feliz também de ter aqui presente, hoje eu tive a oportunidade de falar com o pró-reitor de pesquisa e ter a nossa pró-reitora adjunta de pesquisa e inovação, professora, que na sexta-feira a gente vai fazer um ato de inauguração de uma expansão da biblioteca, de todo o sistema fotovoltaico da universidade, do campus, que vai passar a atender mais de 50% de energia limpa gerada aqui, tá? E, além disso, um dos projetos de pesquisa, que foram os editais, diversos editais que teve, nós também vamos inaugurar uma unidade de oncologia veterinária especializada, graças ao apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, entre outras ações. Então, eu levei esse professor Paulo hoje, que nós tivemos conselho universitário hoje também em São Paulo, né, com mudanças das regras dos concursos. E agradeço também a presença do professor
A gente fala professor, mas é professor, né, Fernando? O nosso prefeito e o vice-prefeito Laurence, a gente vê essa gestão da prefeitura da cidade procurando fazer mudanças. Nos últimos anos, a gente foi assolado por várias mudanças e troca de prefeito, e troca disso e aquilo, e foi muito ruim. Assim que eles ganharam a eleição, eles marcaram uma reunião conosco aqui e vieram conversar, e já temos efeitos e fatos concretos, porque ele está trazendo pessoas da universidade também, ele está ouvindo essas pessoas que são especialistas para melhorar a cidade. Eu acho que isso é um grande feito também. E por fim, eu desejo um bom evento para vocês, agradeço a presença de todos aqui e ressaltar, né, a importância da comunidade ser parceira dos professores, dos alunos, dos servidores, que essas ações, elas começam de um efeito, de uma fase distinta, e que no futuro a gente vai colhendo frutos. Ano passado, o Fabrício, né, presidente da comissão de graduação, falou para mim: Caju, o congresso de graduação vai vir ano que vem para cá. Daí eu falei: caramba, nós vamos estar saindo, ou a gente vai ter saído já. Enfim, tá bom, aceita, vamos aí, vamos lá. Daí falei com o Marcos e com a Luísa, e aqui estamos hoje. Então deu tempo ainda de pegar na gestão, e com isso eu fico muito feliz, desejo um bom evento, temos mais de 1000 participantes previstos nesses 2 dias, e vamos aí abrilhantar na sexta-feira, a receber nosso reitor e nossa vice-reitora, que confirmaram presença também no evento e nas inaugurações. Muito obrigado, professora Luísa, muito obrigado, professor Marcos. E agora convidamos o professor Marcos Neira, pró-reitor adjunto de graduação, para suas palavras. Boa noite a todos e todas. Na pessoa do professor Caju, eu queria cumprimentar todas as pessoas, dizer para vocês que é uma grande alegria estar com vocês aqui, realizar a 10ª edição do Congresso de Graduação. Eu preparei um texto porque eu gostaria de ser bem objetivo naquilo que vou colocar, e é uma forma de homenagear todas as pessoas que participaram desse processo ao longo dos 10 últimos anos. Então, senhoras e senhores, o que faz com que uma ideia seja realmente boa? O que faz com que uma ideia seja realmente boa? Talvez sua capacidade de gerar outras, de se reinventar, de durar. E principalmente de reunir pessoas diferentes em torno de um propósito comum. O Congresso de Graduação da USP é exatamente isso, uma boa ideia. E como toda boa ideia, nasceu de um gesto coletivo, comprometido com o ensino de graduação e com o papel formativo da universidade pública. Lá em 2015, na sua primeira edição, o Congresso surgiu como um espaço para reunir docentes, pós-doutores e pós-graduandos em torno de temas emergentes: o uso das tecnologias, as metodologias ativas, a produção de materiais didáticos, a educação à distância e, sobretudo, a troca de experiências pedagógicas. Uma boa ideia que logo mostrou sua potência. Em 2016, a ideia cresceu. O segundo congresso passou a destacar e valorizar o trabalho dos docentes que se dedicam ao ensino de graduação. Foi nesse ano que se instituiu o reconhecimento institucional àqueles que mais se destacaram nas avaliações discentes. Um gesto simples, mas profundamente simbólico. Outra boa ideia. Em 2017, a ideia amadureceu. O Congresso ampliou sua participação e tornou-se um espaço ainda mais aberto, acolhendo docentes da USP e de outras instituições de ensino superior. As discussões se intensificaram,
a troca de saberes ganhou corpo e a presença de pós-graduandos e pós-doutorandos foi reafirmada como parte essencial de uma formação universitária cooperativa. A boa ideia seguia viva. Foi também nessa edição que oficinas e workshops foram incorporados à programação, com destaque para o workshop dos pós-graduandos participantes do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, o PAI. Em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, fortalecemos ainda mais os laços entre quem ensina e quem aprende. Mais uma boa ideia. A partir de 2018, as edições passaram a ser temáticas. A 4ª edição trouxe o tema Buscando a Transdisciplinaridade na Construção do Conhecimento. Essa mudança reforçou a concepção do Congresso como espaço de convergência acadêmica, atento às transformações do mundo e à urgência de um ensino que dialogue com a complexidade da vida. A boa ideia se renovava. Em 2019, seguimos avançando com o tema Caminhando para a Inovação Curricular. Mais uma vez, o Congresso reafirmou sua força como espaço de encontro e construção coletiva. O número de participantes cresceu, as propostas se diversificaram e o evento se consolidou como uma referência no ensino de graduação. Veio então a pandemia. Em 2020 não foi possível realizar o Congresso, mas em 2021 a boa ideia reapareceu. Como fazem as boas ideias? Agora em formato remoto, totalmente síncrono. Sob o tema USP e o desafio da reinvenção, o evento se adaptou às novas circunstâncias, acolheu o contexto e mostrou que a universidade pública resiste, se reinventa e segue ensinando. Graças ao empenho da comunidade científica e aos esforços dos profissionais da saúde, em 2022 pudemos nos reencontrar presencialmente. A 7ª edição celebrou esse momento tão esperado com o tema É Tempo de Reencontro. E foi, de fato, um reencontro de docentes e estudantes, da sala de aula com as tecnologias, da universidade com a esperança. A boa ideia agora ganhava novos contornos. Para comemorar, as atividades do evento foram intercaladas com depoimentos gravados em vídeo, em que docentes, funcionários e estudantes registraram as sensações daquele período difícil e a alegria do retorno. Foi também nesse momento que o Congresso passou a ter um novo foco, o protagonismo discente. E nós não combinamos. Tá? O protagonismo discente. Com a criação do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, o PDPD, as experiências docentes passaram a ser tratadas em outro espaço. E o Congresso passou a privilegiar as vivências estudantis nos programas institucionais, como PEG, PET, PAP, PROIAD, PIBID e Bolsa SEDUC. Mais uma vez, a boa ideia soube se transformar. Em 2023, o tema Inteligência Artificial na Graduação, um convite ao debate, colocou a universidade no centro de uma discussão crucial. Coerente com a proposta, a comissão organizadora adotou os pôsteres digitais, uma boa ideia que alia inovação, economia e sustentabilidade. Em 2024, o Congresso ousou ainda mais. Trouxe como tema a inclusão no ensino de graduação e propôs um novo formato. Após as mesas redondas, cada marcador social da diferença foi discutido em grupos específicos, um formato potente que gerou escuta qualificada, debate profundo e novas proposições. E chegamos hoje à 10ª edição do Congresso de Graduação da USP. 10 anos depois, a boa ideia permanece viva e cada vez mais necessária. O tema deste ano, Educação 6.0, Inovação no Ensino para promover qualidade de vida, sustentabilidade e justiça social, orienta uma programação que reafirma o compromisso da USP com uma formação cidadã, crítica e sensível. Recebemos 629 trabalhos, dos quais 392 foram selecionados para apresentação em pôsteres digitais. São 1.183 pessoas inscritas, sendo 833 estudantes de graduação. São elas e eles os verdadeiros protagonistas deste congresso.
porque boas ideias também são aquelas que apostam na juventude. Boas ideias se multiplicam, se fortalecem e se tornam legado. Boas ideias duram e perduram. Mas todos nós sabemos que não basta ter boas ideias, é preciso cuidar delas e, sobretudo, torná-las realidade. Por isso, expressamos nosso agradecimento sincero aos diretores das unidades da USP que integram o consórcio das engenharias. O professor Carlos Eduardo, da FZEA, nosso anfitrião, a professora Thais, da Exalc, o professor Catalano, da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Durval, da Escola de Engenharia de Lorena, e o professor Reinaldo, da Escola Politécnica. O apoio de cada um foi decisivo para a realização deste evento. Também queremos agradecer à comissão organizadora, que se reuniu inúmeras vezes para trocar, apoiar e executar boas ideias. O grupo é formado pelas representações do consórcio. O professor Fabrício, que há pouco falou conosco, professor da FZEA, a professora Luciana, da Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Erlandi, da Escola de Engenharia de Lorena, a professora Vanessa, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e o professor Fernando, da Escola Politécnica. Agradecemos ainda a funcionária Patrícia, presença constante e acolhedora na sede do evento. Ao Gilberto, que cuidou com zelo dos materiais. Ao Alessandro, responsável pela logística do transporte. Ao Daniel, que organizou o site com precisão. A Elaine, nossa atenta mestre de cerimônias, e em especial a funcionária Luciana, cuja coordenação dedicada foi decisiva para que este congresso acontecesse da melhor forma possível. Muito do que se vê e ainda se verá, aqui só existe graças ao empenho incansável da Luciana. Em nome deste grupo, gostaria de registrar um agradecimento muito especial ao professor Aloysio Segurado, por ter coletivizado boas ideias ao longo dos 3 últimos anos e meio. E não foram poucas, também foram muitas boas ideias, né? E, acima de tudo, por liderar com firmeza, sensibilidade e generosidade a sua efetiva concretização. Então, o professor Aloysio não só teve boas ideias, como conduziu o processo de concretização dessas boas ideias. Nesta, que é a última edição do Congresso de Graduação sob a nossa gestão, rendemos também homenagens às gestões anteriores. E temos aqui a presença importantíssima do professor Hernandes, a quem agradecemos muitíssimo. O professor Baracá também foi convidado e seus adjuntos, mas não puderam participar por uma série de compromissos anteriores. Então, nós rendemos nossas homenagens às gestões anteriores, que souberam plantar sementes e nos deixaram um legado valioso. Caberá agora às futuras edições enfrentar os desafios dos seus próprios tempos, com escuta, compromisso e imaginação. Porque as boas ideias, quando são realmente boas, vencem e convencem. Que este congresso seja mais uma prova disso. Muito obrigado e um excelente evento a todas e todos. E agora convidamos o professor Aloysio Segurado, pró-reitor de graduação, para suas palavras. Boa noite a todas as pessoas presentes. Espero não ser repetitivo aqui nessas poucas palavras, mas não posso deixar de saudar a todos que aqui estão hoje. Começaria dizendo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este evento, que de modo especial e comemorativo celebra a realização da 10ª edição do Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo, sendo a última da atual gestão reitoral. Gostaria inicialmente de saudar o professor Marcos Neira, meu colega de todas as horas na Pró-Reitoria de Graduação e um grande parceiro de trabalho ao longo dos últimos anos. Os professores Carlos Eduardo Ambrósio e Carlos Augusto Fernandes de Oliveira, diretor e vice-diretor da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da USP, nossos anfitriões neste evento,
que hoje nos recebem no belo campus da USP de Pirassununga, dando a oportunidade para muitos de conhecê-lo. Quero saudar também a professora Carmen Silvia Fávaro Trindade, diretora eleita da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária, que deverá iniciar sua gestão na próxima semana, já desejando a ela pleno êxito na gestão que se inicia. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes, na figura do professor Fernando Lebré, ilustríssimo prefeito municipal de Pirassununga, e na pessoa do professor Fabrício Rossi, presidente da Comissão de Graduação da FZEA, estender meus cumprimentos a todas as professoras e professores da USP, e em particular aos colegas presidentes de CG, professora Luciana Montanari, da ESC, professora Vanessa Matos, da Exalc, professor Fernando Kurokawa, da Escola Politécnica, e professor Erlandi Andrade, da Escola de Engenharia de Lorena, membros que são do Consórcio de Ensino de Engenharias da USP, que se ocuparam da coordenação deste evento. Queria saudar, por fim, com muita alegria, os estudantes que atenderam ao nosso convite para participar do Congresso, além dos membros do Corpo Técnico e Administrativo da USP aqui presentes, os palestrantes convidados, na figura do professor Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação de Portugal, que nos honra com a sua presença, e que compartilharão, todos eles conosco, suas significativas experiências acadêmicas, além de cumprimentar todos os demais participantes do 10º Congresso de Graduação. Eu considero o Congresso de Graduação da USP o momento mais importante do ano para a nossa pró-reitoria. É a ocasião em que nos encontramos para discutir temas da mais alta relevância para o ensino e a formação das novas gerações de jovens que depositaram na nossa universidade sua confiança para, junto conosco, se prepararem para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Para a edição do 10º Congresso, elegemos o tema Educação 6.0, inovação no ensino para promover qualidade de vida, sustentabilidade e justiça social, contando com a participação de ilustres convidados e convidadas da nossa comunidade acadêmica e de outras instituições de ensino superior do país e do exterior. Teremos a oportunidade de debater em palestras, painéis e mesas redondas diferentes aspectos relacionados à recente evolução pedagógica no ensino de graduação, com foco na integração de tecnologias emergentes, na personalização dos processos de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento de competências na trajetória de formação e no uso de metodologias ativas como estratégias centrais para a formação de sujeitos críticos, colaborativos e preparados para enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais do século XXI, conforme estabelecido na Agenda 2030 das Nações Unidas em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Como todos sabemos, a Constituição Federal, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito de todos e dever do Estado, e estabelece que deva ser promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Particularmente no que concerne ao ensino superior, o Plano Nacional de Educação do Brasil, editado em 2014, propôs incrementar o acesso às universidades à população brasileira de 18 a 24 anos, e a Agenda de Educação da Unesco para 2030 recomendou que a ênfase nesta fase da vida educacional dos jovens fosse dada na aquisição de competências por meio de articulação entre o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores, com estímulo ao pensamento crítico, à abertura ao novo, à empatia, ao respeito à diversidade e à capacidade de lidar com as incertezas. Numa recente pesquisa conduzida pela Unesco e pelo Instituto Internacional para a Educação Superior da América Latina e o Caribe, buscou-se aferir a expectativa da população em 100 diferentes países acerca de como deveria ser o ensino superior dos dias atuais. Seus resultados apontam para que seja acessível, com equidade de inclusão,
conectado com as demandas globais, flexível, baseado na aquisição de competências, centrado no estudante e apoiado na pesquisa e na inovação. Tais expectativas podem e devem ser atingidas pela Universidade de São Paulo com a excelência acadêmica que a define. Todas elas estão alinhadas à nossa missão, à nossa visão e aos nossos valores, que recentemente reafirmamos coletivamente e constituíram a base para a elaboração de objetivos estratégicos para a graduação da USP para o período de 2024 a 2029. É, portanto, nosso dever buscar contemplá-las. Nos últimos anos, temos todos acompanhado as muitas iniciativas de impacto empreendidas pela nossa universidade na ampliação e democratização do acesso à USP por meio de implementação de políticas de ação afirmativa e diversificação dos mecanismos de ingresso, concurso vestibular da FUVEST, Enem USP, Provão Paulista Seriado, Olimpíadas de Conhecimento. Também nas diversas ações de apoio à inclusão, à permanência estudantil e ao bem-estar no campus. Na adoção de uma política de gestão da graduação baseada em indicadores, capazes de traduzir os vários momentos da trajetória acadêmica dos e das estudantes e no desenvolvimento de iniciativas de apoio à formação que lhes possam auxiliar na consecução de seus objetivos de formação. No apoio aos professores e professoras para continuamente se aprimorarem em seu desenvolvimento docente. No incentivo à atualização e integração curriculares, visando substituir arranjos hiperfragmentados de apresentação de conteúdos, que muitas vezes desmotivam o corpo discente, por propostas dinâmicas e integradas de ensino-aprendizagem, centradas nos estudantes e alinhadas às demandas contemporâneas. E, por fim, no estímulo à participação ativa dos e das estudantes nos nossos congressos de graduação, ação esta que resultou na inscrição neste evento de mais de 800 graduandos. Estou certo, portanto, que todas essas experiências serão compartilhadas nos próximos dias entre os participantes deste 10º e tão especial Congresso de Graduação da USP, propiciando, dessa forma, um rico ambiente de discussão e de debate aprofundado. Peço a todos e todas que aqui estão que aproveitem cada momento desse encontro e desejo a todos um excelente evento. Obrigado. E agora, convidaremos a todos e todas a assistirem um vídeo comemorativo dos 10 anos do Congresso de Graduação. Há uma década, a Universidade de São Paulo iniciava uma jornada de transformação no ensino superior ao criar o seu Congresso de Graduação. Tudo começou em 2015, a partir da ideia de fortalecer a integração dos docentes e valorizar as atividades da graduação. No ano seguinte, nascia a revista Grade Mais, um espaço para troca de experiências pedagógicas e práticas de ensino. Como as boas ideias devem ser compartilhadas, a terceira edição reafirmou o espírito colaborativo da USP. Um conhecimento mais integrado pode ser construído com a transdisciplinaridade discutida em 2018. A interação com professores do ensino médio marcou o 5º ano do Congresso, que trouxe a inovação curricular como tema. A pandemia de 2020 mudou o mundo e fez a USP se reinventar, mostrando a importância do aprimoramento pedagógico com o ambiente digital. A 7ª edição foi o momento do reencontro, com o retorno ao presencial e a participação recorde dos estudantes. Em 2023, o uso da inteligência artificial e outras tecnologias na graduação entrava em debate. O processo de reconhecimento de direitos de grupos que estavam excluídos trouxe a importância da inclusão durante a 9ª edição. Agora, em 2025, o Congresso chega ao seu 10º ano para discutir como a inovação pode promover qualidade de vida, sustentabilidade e justiça social. 10 edições, 10 momentos de escuta, troca e construção coletiva.
um marco de continuidade e renovação. Porque formar com excelência é, acima de tudo, evoluir juntos. Finalizamos assim a nossa cerimônia de abertura oficial do 10º Congresso de Graduação da USP. Convidamos a todos a aproveitarem o coquetel de abertura. Lembrando que amanhã as atividades do primeiro dia começarão a partir das 8h30 da manhã, agora no Centro de Eventos da FISEA. Muito obrigada.